Olá pessoal, voltamos para dar continuidade com a nossa aula de Android com PHP. Então na aula de hoje eu vou continuar a implementar a função que vai enviar os dados para o servidor. Ou seja, a gente já criou aqui a validação na nossa aplicação na última aula dos campos, ou seja, para não deixar enviar dados inválidos para o banco de dados. Aqui, conforme eu falei, a gente vai utilizar a nossa classe usuário controle para poder enviar esses dados para o servidor. Ou seja, o usuário vai digitar os dados na aplicação e a gente vai enviar esses dados para o servidor. Então aqui nós temos aqui a classe usuário controle que nós já criamos. Ela já tem aqui todas as funções necessárias para isso, que nesse caso a gente vai utilizar aqui a função inserir para enviar esses dados. Então, como que vai ficar esse processo da nossa aplicação? Então, eu vou vir aqui em registrar usuário activity, eu vou chamar essa classe aqui dentro dessa classe aqui, registrar usuário. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou criar um outro método, só para a gente não poder ficar aquele monte de código aglomerado aqui no botão confirmar. Dessa maneira a gente fica mais organizado. Então aqui, ó, vai ficar da seguinte maneira, eu vou criar aqui um método privado, vou colocar como void mesmo, eu vou chamar aqui de enviar dados. Então esse enviar dados aqui, ele vai simplesmente chamar a instância dessa classe usuário controller e enviar os dados para o servidor. Usuário controller, vou chamar aqui de controller, new usuário controller. Lembrando que essa classe usuário controller, ela espera como referência uma classe filha da classe context. Então, nesse caso, um activity na nossa aplicação. Controller.inserir. Então, aqui nós vamos chamar o método inserir, que é responsável por enviar esses dados para o servidor. E vou passar aqui como parâmetro o nosso objeto usuário, que quando é realizada a validação dos campos, é criada uma instância desse objeto no momento que o campo é validado. Aí no nosso caso aqui, se por acaso a validação estiver ok, ele vai chamar esse método enviar dados. Então vou colocar aqui, já de uma vez, enviar dados, pronto, e vamos continuar aqui o nosso método. E vou passar como parâmetro aqui, ó, esse objeto que está declarado aqui em cima, aqui, ó, m usuário. Então vamos lá, colocar aqui m usuário, pronto. E agora eu preciso saber se a minha aplicação enviou os dados com sucesso ou não. Lembrando que nas aulas anteriores nós criamos uma interface que vai ouvir os eventos das minhas requisições Volley. Nós criamos aqui dois métodos para essa interface, que deve ser implementado na classe, ou seja, na janela que vai fazer essa requisição. Como que vai ficar essa implementação? Controller. Vejam só que eu tenho aqui o método setVolleyResponseListener, que é onde que eu vou criar uma instância dessa classe VolleyResponseListener. Aí eu vou fazer da seguinte maneira. Eu posso, por exemplo, criar aqui uma classe anônima, definindo assim new VolleyResponseListener, da mesma maneira que eu faço aqui com a classe VolleyController, para poder criar aqui, ó, as requisições desse objeto aqui, ó. Eu posso fazer dessa maneira aqui, como foi implementado nessa classe. Ou eu posso criar uma classe interna que vai ter uma instância que vai implementar essa interface. Lembrando que a gente está criando aqui um objeto anônimo. Eu posso deixar dessa maneira ou posso fazer criando uma classe interna, que seria assim, ó. Então fica a critério do desenvolvedor que está implementando a sua aplicação. Nesse caso aqui, eu poderia colocar aqui o private class, vou colocar aqui de requisicão, né? Volley response implements
Aí eu coloco aqui, ó, volley response listener e mando implementar os métodos da minha interface. E passo essa instância lá para o método set response listener, que é o set volley response listener, que é o método que a gente criou. Então eu tenho essas duas formas de se fazer. Então fica a critério aí do desenvolvedor. Eu vou deixar daquela maneira lá, como é só um exemplo que a gente está fazendo na nossa aplicação, mas é lógico que você deve deixar o seu código mais organizado possível. Então assim, quanto mais organizado tiver, mais fácil é de você estar modificando a sua aplicação. Então aqui a gente já consegue enviar os nossos dados para o nosso banco de dados. Então aqui nesse caso aqui eu posso colocar aqui agora, se por acaso a minha requisição retornar com sucesso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou exibir uma mensagem na tela. Pegar aqui vou criar essa cópia dessa conexão que é ativa, vou recortar daqui porque a gente não vai precisar dela mais. Vou colocar aqui. Vou apagar esse daqui e vou escrever aqui a mensagem que vai retornar da minha aplicação. Lógico que você pode colocar a sua mensagem customizada, mas eu já vou pegar a mensagem que vai retornar do servidor. Você pode customizar essa mensagem e não utilizar a mensagem que eu implementei aqui no servidor em PHP. Então aqui estou com um projeto em PHP aberto. Então aqui, se a gente for abrir aqui o nosso projeto na classe usuário repositório, ele tem aqui algumas mensagens que é retornado pelo servidor. E você pode utilizar esses códigos aqui, ó. Nesse caso, se o status for igual a 1, o registro foi efetuado com sucesso. Se o status for igual a 2, o usuário já cadastrado. Se por acaso retornar menos 1, houve algum erro aí durante a requisição. Então você pode, essa variável, esse parâmetro status é utilizado para isso, para tratar o retorno da aplicação. Por enquanto aqui eu só vou deixar essa mensagem para a gente poder saber se teve algum erro ou não. Vou copiar isso daqui e vou colocar aqui também, ó. E mais para frente a gente vai melhorando o código da nossa aplicação, beleza? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? A gente vai executar, lembrando que o seu champ tem que estar ativo para a gente poder conseguir realizar essa requisição. Lembra de ativar o champ aí. E outro detalhe importante, que no meu caso aqui eu acabei trocando o meu roteador. O que eu tenho que fazer? Verificar se o IP da minha máquina é o mesmo que eu coloquei em aulas anteriores. Então aqui, ó, eu vou abrir aqui a classe Volley Controller. Na classe Volley Controller foi onde que eu coloquei o IP do meu computador, pois como eu vou estar utilizando o emulador ou o celular, então esse IP aqui, ó, esse endereço tem que estar apontando para a máquina que tem a aplicação em PHP, seja ela um servidor que está em outro local. Nesse caso você colocaria aqui o endereço do servidor, por exemplo, www.projeto.com.br. Você deve colocar aqui a URL onde está hospedada a sua aplicação. Ou seja, se você comprou alguma hospedagem, vai ter que colocar lá o endereço do seu domínio no local desse IP aqui. Como a gente está trabalhando de maneira local, eu tenho que colocar aqui o IP da máquina. Então aqui no meu caso aqui, eu troquei o meu roteador. Eu até abri aqui o prompt de comando, já tem que digitar aqui o endereço. Vejam só que o IP aqui é diferente, então eu vou colocar aqui 192.168.133, que é o IP da minha máquina, 0.133. Então esse aqui é o endereço que eu tenho que utilizar para acessar a minha máquina. Se eu pegar esse endereço aqui e colocar aqui no navegador, eu tenho que acessar o meu servidor do champ também. Então vamos ver, só esperar aqui acessar. Se funcionar, quer dizer que o IP é esse daqui. Vamos só conferir aqui. 192.168.0, não é 133, é 113. Aqui não ia abrir mesmo não. Aí pronto, ó, abriu. Então eu tenho que corrigir aqui. 113, salvar. Agora vamos executar.
Vou parar aqui a aplicação que está rodando no meu emulador e executar novamente. E uma outra dica que eu dou para vocês, se por acaso deu algum problema de instalação durante a execução do seu aplicativo, experimenta remover o aplicativo do seu emulador e executar novamente. Então vou clicar aqui no botão registrar, vou colocar aqui alguns valores, teste@teste.com.br, a senha vou colocar teste, confirmar a senha teste e vou clicar no botão confirmar. Se tudo deu certo, opa, aqui ó, deu aqui a mensagem, usuário não encontrado. Vamos ver o que aconteceu aqui. Inserir em usuário, por que deu aqui usuário não encontrado? É estranho daquela mensagem usuário não encontrado. Deixa eu tentar novamente. Vamos ver aqui como é que está aqui na aplicação do banco de dados. O usuário não encontrado geralmente quando a gente loga. Uai, estranho. Inserir. Ah, pessoal, aqui ó. Olha só, eu coloquei aqui no método inserir o logar. Vamos colocar aqui inserir aqui, ó. Aqui tem que ser inserir. Vamos salvar, parar aqui e executar novamente. Vamos colocar aqui teste@teste.com.br, senha teste. Esses campos aqui da senha tem como você colocar aqueles caracteres que escondem a senha que está sendo digitada. Tá? Depois eu demonstro para vocês como que altera isso daqui. Clicando em confirmar, aqui ó, registro efetuado, clicando novamente, usuário já cadastrado. Se eu colocar aqui um outro nome, ó, confirmar, registro efetuado. Se eu trocar aqui, usuário já cadastrado. Então vamos abrir aqui o nosso PHP MyAdmin, eu vou atualizar aqui a página, tá aqui ó, registro, os dados foram cadastrados no banco de dados. Então é isso aí pessoal, é a forma de você enviar os dados para o servidor. Essa aula eu vou terminar por aqui, pois já passou aqui do tempo que eu gosto de o período que eu gosto de passar as informações para vocês em uma aula. Eu vou na próxima aula demonstrar para vocês como que a gente pode utilizar a política de repetições. Por exemplo, no caso de der algum erro relacionado à questão de time out. Às vezes depende muito do servidor, o servidor não é muito bom, o servidor é lento, então a gente tem que utilizar esses recursos de timeout para a gente poder conseguir realizar as nossas requisições na nossa aplicação. Na próxima aula eu demonstro para vocês como que a gente pode utilizar essas políticas. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Se vocês gostaram, curta aí o canal, compartilhe o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Tá? Então, aquele grande abraço e até a próxima aula.